Meu Pai, o Senhor é o socorro para aqueles que te invocam, para aqueles que te buscam. E agora, porque o Senhor é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E se importa com esta pessoa, que é aparentemente a família, a sociedade, os amigos, não se importam, não se preocupam, não se dão conta da sua dor, das suas necessidades, mesmo porque as pessoas não sabem o que ele carrega dentro de si. Mas agora ela fala contigo. Ele decide ficar de joelhos e colocar para fora toda essa angústia, toda essa tristeza, toda esta amargura que carrega no seu espírito, na sua alma. Fale, meu amigo. Ele está aí agora, segurando nas suas mãos, dizendo, como um pai que segura nas mãos do filho e diz, fala comigo, conta para mim, o que você está passando? Qual é a sua necessidade? Por que você está assim, triste, desanimado, irritada? Desabafe, meu amigo. Desabafe com aquele que não vai lhe censurar. Meu Pai, o Senhor nunca rejeitou a ninguém. Todos que foram a Ti, mesmo com intenções más, o Senhor os recebeu, o Senhor os ouviu, o Senhor os instruiu, e os sinceros, o Senhor tocou e libertou. Então toca agora, liberta agora esta pessoa que decide te invocar no presídio, ele está no trabalho, em casa, no carro, não importa o lugar. Meu amigo, se possível, você que está nos assistindo pela TV ou pelo computador, coloque a sua mão sobre a palavra de Deus. Essa palavra é viva e ela não voltará vazia, pois foi o Espírito Santo que disse, buscai ao Senhor. Ele está perto, Ele não está longe, está aí diante de você. Tão certo, meu Deus, como eu seguro esta Bíblia em mãos, o Senhor agora toca neste corpo desenganado por uma dor, um tumor, uma infecção, e o Senhor cura o doente agora. Esse viciado, esta pessoa que tem sido escrava dos vícios, é liberto agora. Os grilhões dos vícios são quebrados agora. A opressão, o pensamento de suicídio, de deixar tudo e fugir. Em o nome de Jesus, diga agora, todo mal. Coloque as mãos sobre o seu peito, coloque as mãos sobre o seu coração, faça uma pressão e diga, todo mal, saia! Respire profundo, seja livre de todo mal que lhe oprimia e causava o vício, a doença, a depressão. Obrigado, meu Senhor. Receba a vida desta pessoa que agora tem uma experiência contigo. Consagre este copo com água como um ponto de contato e traga a paz como sinal do teu perdão. Levante, meu amigo, o copo o mais alto que você puder. Meu Deus, que esta água traga o refrigério, a força para esta pessoa te buscar e a coragem para te obedecer. Em nome de Jesus é a minha oração. Beba, participemos juntos. Receba a resposta à sua oração. Graças a Deus. Amém.
Você pediu para Deus lhe mostrar o que fazer para mudar de vida. E Ele me colocou aqui diante de você, que não está satisfeito com essa vida que você está levando ou empurrando, literalmente sobrevivendo. Você não desfruta do relacionamento familiar, conjugal, profissional, social, espiritual. Você quer uma mudança. E Deus me colocou aqui diante de você para dizer, se você quer mudar de vida, então você tem que parar de fazer as mesmas coisas. Você tem que parar de cometer os mesmos erros. Se você quer uma colheita diferente, você tem que semear uma semente diferente. E eu estou aqui para dizer para você o que fazer, aonde ir e quando. O programa Encontro com o Espírito Santo tem por objetivo proporcionar a todas as pessoas a oportunidade de saber o que fazer, aonde ir e quando, para mudar de vida. Nós estamos marchando ao redor de Jericó, nós estamos dando o nosso grito de guerra. Eia! Subamos e possuamos. Mas para que as muralhas externas de problemas, sejam eles considerados impossíveis, humanamente falando pelos especialistas, advogados, religiosos, políticos, familiares, seja problema de saúde, problema econômico, problema familiar, problema espiritual, problema sentimental. Meu amigo, nós estamos marchando desde ontem e vamos concluir no próximo domingo, dia 12, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, esse propósito do problema mais antigo, ou os problemas crônicos da sua vida, os problemas considerados impossíveis, eles vão ruir, eles vão cair por terra e você vai subir e possuir a terra prometida, que é uma vida de qualidade. Sobre isso eu falo mais ao respeito, porque nós estamos nos preparando para esse domingo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Eu trabalhava o mês todo, pegava trem 5h30 da manhã, o trem lotado, daí eu passava o dia todo, voltava às 5h30 da tarde com o trem lotado, chuva, cansada, para chegar no final do mês ainda não ter nem como pagar as contas. Meu nome é Flávia, sou corretora de imóveis. Eu tentava crescer e ter dinheiro aprendendo com o que as pessoas me ensinavam, né? Só que daí trabalhava de segunda a sexta-feira e pegava vale no meio do mês, pagamento, vale de transporte, aquelas coisas todas. Só que mesmo assim ainda não dava, não supria a necessidade da família. Então eu trabalhava o mês todo, pegava trem 5h30 da manhã, o trem lotado, daí eu passava o dia todo, voltava às 5h30 da tarde com o trem lotado, chuva, cansada, para chegar no final do mês ainda não ter nem como pagar as contas. Porque tinha mês que nem a conta da água eu conseguia pagar, porque o dinheiro era mais para comer. Para poder colocar um dinheirinho a mais, acabava que fazia uma faxina para acrescentar, né, uma rendinha. Comecei a fazer um bico no bar de um amigo meu, no balcão. Ele me pagava R$30 por dia só. Eu trabalhava o dia inteiro, lavava o banheiro e ficava o dia inteiro para ganhar R$30. Então, tudo que eu tentei com os meus braços para poder crescer, comecei também a vender perfume, de tipo sacoleira que eles falam. Pegava, enchia a sacola de perfume e roupa e ia vendendo para as minhas amigas. Também não deu nada certo, porque se vende muito fiado, sacoleira vende muito fiado, não recebe. Então arruma mais inimizade do que dinheiro, na verdade, sacoleiro. Eu morava num prédio de prefeitura onde todos usavam água em comum. Então se um não pagava, o vizinho tinha que pagar por mim. Então eu não estava conseguindo pagar água, luz, nada. E os vizinhos se juntaram e foram tudo na minha porta. Me xingar, me chamar de nomes feios, que eu tinha que pagar aquela água. Então eles me humilharam bastante, então aquilo me deu uma revolta muito grande. E uma segunda ocasião foi quando a minha mãe falou assim, Flávia, se você vai sair agora e só tem a comida do almoço para as crianças, na panela. Então não tem mais nem para fazer o jantar. Então isso me deu uma revolta. Eu falei, meu Deus, até quando eu vou continuar nessa situação? De não ter o que dar para meus filhos. Vai passar a vida, a idade vai chegar e eu não vou conquistar nada, nem ao menos para comer. Então foi assim que eu cheguei na Igreja Universal.
através de uma amiga minha, ela sempre insistindo, ela sempre ia na minha casa atrás de mim e eu falava, dava desculpa para ela que eu não queria ir, que não queria, até me escondia dela às vezes. Mas chegou um dia que o sofrimento foi demais, que eu falei assim, não tem para onde ir mesmo, não tenho mais para onde correr, não tenho ninguém para quem pedir favor. E comecei a ouvir de novo a palavra de Deus sobre o dízimo, a fidelidade, colocar Deus em primeiro lugar, não eu, a Flávia, em primeiro lugar. Porque eu estava correndo atrás de coisas para mim. Eu queria comer, vestir, pagar minhas contas, viajar, comer bem. Eu queria, a Flávia queria, os filhos da Flávia queriam. Então eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Então eu aprendi que tudo que eu conquistasse, a partir daquele momento, se eu colocasse Deus em primeiro lugar, Deus ia me honrar. Então Deus começou a me honrar. Quando Ele viu que eu comecei a crer nele e praticar, não só de boca, porque daí eu comecei a colocar tudo que eu estava falando para Deus, eu comecei a praticar. Daí Deus começou a abrir portas e colocar oportunidades para mim. Então a primeira coisa que Deus fez quando viu que eu estava aberta a aprender tudo de novo e a caminhar com Ele, Ele me deu uma direção de uma profissão, que foi a que eu vivo hoje, que é corretora de imóveis. Daí Deus, Ele me ensinou, me ensina até hoje, né, me dá a direção e comecei a conquistar. Conquistei minha casa, carros, imóveis em geral, terrenos, imóveis na praia, várias coisas que nem sonho, nem se eu sonhasse assim, quero tal coisa, eu ia sonhar que Deus ia me dar tanta coisa. Porque eu nunca pedi e nisso eu conquistei, mas através da minha fidelidade, porque Deus viu que tudo que eu faço para o Senhor Jesus, colocando Ele em primeiro lugar, eu faço de todo o meu amor, não é por obrigação, não é porque nenhum pastor, ninguém pede, é porque eu amo o Senhor Jesus. Então Ele sempre vai estar em primeiro e eu em segundo, com certeza. A Flávia rejeitou muitas oportunidades, convites de ir à Igreja Universal e aprender a buscar e a servir a Deus, não como diz a igreja, a religião, o guru, o líder religioso A, B, C, D, não. Porque na Igreja Universal ensinamos às pessoas o que está escrito na Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Um evangelho sério, sacrificial, libertador, transformador. E claro, ela rejeitou porque ela não queria compromissos com Deus. E a sua vida não tinha qualidade. Frustrada, humilhada, trabalhava muito, mas não dava para nada o que ela ganhava. Fazia um bico aqui, um bico ali, não rendia o dinheiro, humilhada pelos vizinhos. Mas um dia ela se revoltou, quando ela não tinha nem o básico para alimentar os seus filhos. Quando chegou esse extremo de passar fome, foi quando ela se revoltou. E eu pergunto a você, por favor, pare aí. Ei, estou falando com você, que já foi convidado uma vez, duas, três. Você já assiste esse programa já 2 meses, 3 meses, 5 meses, mas você ainda não tomou a atitude de buscar a Deus. Você não tomou a atitude de assumir o segundo lugar para que Deus esteja em primeiro e possa lhe guiar, lhe proteger, prover para si e para os seus, de forma que você tenha sempre o suficiente e ainda possa patrocinar a obra de Deus. Você está recusando. O convite não é meu, não é da igreja, é do próprio Deus. Meu amigo, o voto de Betel é você edificar a sua vida, cumprindo com os seus votos feitos ao Senhor Jesus. Quando eu cumpro com os meus votos, com a minha palavra empenhada a Deus, de honrá-lo em primeiro lugar, então eu estou edificando a minha vida sobre a rocha. Jesus disse que aquele que ouve e pratica. Não basta ouvir. É como você, né, que sabe o que está escrito na Bíblia, até narra versículos bíblicos, mas você não obedece. Por isso que a sua vida é uma ruína, está arruinada. Sua vida está arruinada, não é castigo de Deus, não. Você tem uma religião, você vai na igreja, mas você não obedece a palavra. Você não edifica a sua vida sobre a rocha, você não cumpre nem com a sua palavra empenhada a Deus. Como que Deus vai cumprir com a palavra dele na sua vida? Reaja, meu amigo. Revolte-se, não contra as pessoas, mas contra esta situação. Vá para o altar,
empenhe a sua palavra de honrar a Deus em primeiro lugar e as muralhas da sua vida vão cair por terra. Neste domingo, nós vamos cumprir com o nosso voto. Esse problema impossível, o problema mais antigo, vai cair por terra. Jericó vai cair por terra. Tem que cair por terra. Por quê? Porque o nosso Deus está de pé. E quem serve e segue ao Deus da Bíblia não está caído, prostrado, mas está de pé, marchando, tomando decisões, fazendo escolhas certas, obedecendo a palavra do Deus vivo que não volta vazia. Eu pensei que a gente ia só se conhecer mesmo. E acabou acontecendo um abuso. Nisso eu fiquei um pouco traumatizada, né? Eu fiquei mais retraída, complexada. E com 18 anos foi quando eu conheci um rapaz. E eu já sabia que ele era usuário de drogas. E mesmo assim eu quis, porque eu tava assim apaixonada. E com menos de um ano de casados, eu descobri que eu estava grávida. Não era uma gravidez que eu queria, mas que toda aquela situação que eu vivia poderia mudar e que traria uma alegria para todos, né? Mas aí o médico disse, né, que ele estava com uma má formação que se chama anencefalia. Pelos médicos, pelas autoridades, é autorizado o aborto, mas eu não quis. Eu fui até o fim. E o médico disse, com 9 meses, quando ele nascer, ele não vai sobreviver. O único jeito de mudar a situação do meu filho seria Deus, mas eu não tinha referência, né, de alguém que me ajudasse, de como eu poderia fazer. E aí, com 9 meses de gravidez, meu filho veio a falecer. Eu quis passar por cima disso, eu quis buscar outras formas de ir preenchendo, mas era uma dor tão grande, que eu não sabia onde buscar forças. Então era todos os dias chorando, todos os dias tendo aquela lembrança da minha barriga, de que eu queria ele ali comigo. E isso, meu ex-marido começou a se afundar ainda mais. E aí ele já me perseguia dentro de casa, tentou me matar várias vezes. Chegou o momento que eu decidi, não, eu não quero mais isso. Sempre que eu andava assim nas ruas, sempre alguém falava assim, falava de Jesus pra mim, né? E falava assim, vamos em tal igreja. Só que lá não mudava assim dentro de mim. Ouvia versículos, louvores, mas era só cantoria, muita gente falando. Às vezes até me dava um remorso, porque eu sentia que eu estava fazendo algo errado, porque eu saía, eu bebia, eu fumava, e eu sentia que não era certo. Mas no outro dia eu fazia tudo de novo, não mudava. E eu buscava encontrar alguém que me ajudasse. Mas aí, assistindo a Record, às vezes, assistindo o Canal 21, eu vi o The Love School, me chamava muito a atenção. Então, numa quinta-feira, 3 da tarde, eu cheguei na igreja, tava tendo a reunião. Aí eu entrei, já senti diferente, me senti muito acolhida, pessoas que vinham falar comigo, perguntar meu nome. E o pastor tava falando de propósito e ele explicando, olha, esse propósito tá na palavra, pode abrir a palavra, a gente vai conferir. E ali eu vi que ele tava ensinando, ele não queria só que eu fizesse um propósito, ele queria me ensinar como a não depender dele, porque ele queria mostrar que Deus ali na palavra estava dizendo como que era aquele propósito, que ia mudar. Então eu comecei a entender que assim, em todo lugar eu procurava algo assim, algo que alguém me explicasse, né, da palavra, que eu aprendesse. Então, cada reunião, além de ser específica para uma área, era falada do Espírito Santo, da nossa salvação. Então eu comecei a pensar como que um lugar, alguém que nunca me conheceu, se importava com a minha salvação. Eu nunca tinha ouvido alguém dizer que o mais importante era eu buscar a minha salvação. E eu comecei a entender,
enquanto eu não tivesse o Espírito Santo, eu ia ser guiada pelos meus pensamentos, pelos meus achismos, pelos meus sentimentos. Mas quando eu tivesse o próprio Deus, o Espírito Santo dentro de mim, eu ia ser guiada por Ele. E eu já não queria mais ser eu. Então, com 3 meses na igreja, eu já me batizei nas águas. E desde em diante, eu foquei no Espírito Santo. Então, eu fazia votos, fazia propósitos, me lançava. Então, numa quarta-feira, de tantos propósitos, tantas renúncias, eu já estava totalmente entregue. Então eu pensava, a qualquer momento eu vou receber o Espírito Santo. E eu busquei com todas as minhas forças. E naquele momento parecia que eu não estava mais ali. Era só eu e Deus, não tinha mais ninguém. Então eu comecei a buscar e veio uma paz, uma alegria tão grande dentro de mim, tão grande, que é inexplicável. Não tem como explicar. E eu tive a certeza que Deus era comigo. Acabou a carência, acabou a querer a atenção. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, não era nada perto do que o Senhor Jesus tinha feito na minha vida. Ele me deu paz, alegria, Ele deu tudo, assim, todo o amor que eu sempre quis, as pessoas que eu procurei em coisas, em pessoas, o amor estava dentro de mim. E assim, na minha casa tem paz, tem alegria. Hoje eu sei o que é honrar pai e mãe, o que é obedecer. Então tudo que eu não fiz lá atrás, hoje eu faço, ainda mais e melhor. Porque servir a Deus não é servir somente quando você está na igreja, quando você está nos lugares propícios, é servir sempre. Então eu sirvo minha família como eu sirvo a Deus, eu sirvo pessoas, eu quero ajudar as pessoas assim como o Senhor Jesus me ajudou, como eu fui acolhida na igreja, como me ensinaram a palavra, e é isso que eu quero levar, tudo que eu recebi. A Igreja Universal foi o caminho que me levou até o Senhor Jesus. Foi o ensinamento, foi a prática da palavra, a verdadeira palavra sendo pregada da maneira correta, que me fez entender que a salvação tinha que ser em primeiro lugar. Então, o Espírito Santo para mim é tudo que eu nunca imaginei que existisse, e hoje eu sei porque ele está dentro de mim. A Aline foi abusada. Esse trauma causou muitos danos emocionais, espirituais, e que refletiu na família, no seu convívio. E quando ela perdeu o seu filho, aquela perda fez com que ela entrasse em profunda depressão. Mas hoje a Aline fala do seu passado livre. Nada mais a deprime, a envergonha, porque ela foi cheia do Espírito Santo. Meu amigo, você que está sofrendo, carregando o peso de um abuso, a perda de um filho, a exemplo da Aline, reaja, busca o Espírito Santo. Essa muralha só vai cair se você buscar o Espírito de Deus. Está assim, escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 30, por favor, Ivair. Diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Nós estamos neste propósito de rodear as muralhas de Jericó por 7 dias. Busque participar todos os dias na Igreja Universal mais próxima da sua casa. E domingo será o último dia quando estaremos ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Por isso, o Brasil, você brasileiro, desperte para buscar no Deus vivo a vitória total. Porque Deus, ele dá a vitória aos que lutam com Ele. Você tem que se aliar a Deus. Neste domingo, então, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, a que horas? Muito bem, às 18 horas. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Existe no mundo atual uma crescente onda que sugere cuidado com o ser humano e o meio ambiente. Mas o que está por trás disso? Será mesmo cuidado com o próximo?
Em plena pandemia, a NASA anunciou os projetos escolhidos para a edição de 2021. A iniciativa tem a missão de inovar tecnologias espaciais para a exploração do universo. No mundo, 35 nações têm agências para lançar missões que cruzam a atmosfera, levando astronautas e satélites. Todos os anos, bilhões de dólares são investidos em aventuras espaciais, numa frívola busca para encontrar vida em outros planetas. Mas como está a vida aqui na Terra? Chefe da diplomacia americana alertou recentemente para uma limpeza étnica na Etiópia. Consiste em banir, matando ou expulsando grupos indesejados do país. Os conflitos teriam deixado 500 mil de pessoas sem casa. 60 mil teriam fugido para o Sudão e cerca de 100 mil soldados mortos. A guerra na Síria já fez mais de 388 mil mortes e 12 milhões de refugiados e deslocados. Pessoas que precisam fugir do país ou da região onde moram para sobreviver. Terrorismo na região de Cabo Delgado, em Moçambique, fez 700 mil refugiados. 50% dos moçambicanos que fogem da guerra são crianças. No Sudão, a fome é usada como método de guerra. Consiste em privar comunidades que vivem em áreas controladas pela oposição de recursos necessários para a sobrevivência. 235 milhões de pessoas têm passado fome no mundo. Com este quadro sendo potencializado pela pandemia, que fechou empresas e deixou milhões desempregados, devido aos lockdowns, entre outros fatores. Pessoas que passam fome diariamente narram a situação como um profundo desespero, anseio pela morte, desejo de cessar de uma vez aquela situação. Porque parece que ninguém se importa. Falta dinheiro no mundo? Falta comida no mundo? Em março de 2020, o secretário da ONU pediu cessar-fogo entre as nações a fim de concentrar os esforços na luta pela vida, contra a pandemia. Mas e os milhões de mortes causados pelas guerras e pela fome? Não importam? Por que não há esforço contra tanta violência? Como o Senhor Jesus já nos ensinou mais de 2000 anos atrás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o nosso mundo seria muito diferente se isso fosse praticado. Mestre, terá algum sinal quando estiver para acontecer? Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Os sinais estão aí. Porém, nossa preocupação não deve ser quando chegará o fim dos tempos. Em vez disso, nosso foco principal deve ser buscar a Deus para sermos espiritualmente preparados para podermos partir deste mundo com a certeza da nossa salvação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.